Dando continuidade, próxima palestra pelo professor Dr. Giovanni Luiz Alves de Medeiros. O tema, outras neuronopatias motoras. Professor é professor adjunto e doutor do Departamento de Fisioterapia da Universidade do Estado da Paraíba. Terá também 20 minutos para a sua apresentação. O senhor passa e tem a caneta ponteira laser no meio. Boa tarde. Eu queria agradecer como organizadora do evento pelo convite. Em nome da UEPB, o cara esteve lá semana passada. E em meu nome. Bom, mais do mesmo, né? Os temas de hoje se justapõem. Então, eu estou vendo aqui que existem muitas pessoas que não são neurologistas. Então, eu queria pedir permissão aos neurologistas para a gente falar de princípios, né, no diagnóstico neurológico em esclerose amiotrófica. Esse paciente eu vi há uns 2 anos atrás, né? Era um rapaz esportista, jogava futebol, era fanático por jogar futebol. Ele começou a se queixar de dor na parte posterior da coxa, fez consultas ortopédicas e reumatológicas, e numa dessas consultas, um reumatologista pediu uma eletromiografia. Ele fez a eletromiografia e o resultado deu contrações compatíveis com esclerose amiotrófica. Surpreendente, inusitado, né? Como é? Não tem queixa de fraqueza muscular, não tem dor na coxa. Como é que aconteceu? Uma coisa surpreendente, inusitada, né? Do ponto de vista estatístico, o mais provável tem sido um erro, né? E erro de médicos competentes me interessam porque a gente aprende muito com ele. Eu digo que nós, né, que fazemos medicina, tentando fazer medicina seriamente, nós erramos de 2 formas, né? Ou por não reconhecimento de padrão, e o que é que a gente faz? Eu nunca vi isso, não sei nem o que é. Então, não reconhecer o padrão. Ou por uma coisa que eu chamo de diagnóstico ideológico. Racionalmente, nós avaliamos um caso e concluímos erradamente, né, por um diagnóstico que nós sustentamos mesmo com todos os argumentos racionais. Isso acontece, né? Eu digo que o paradigma desse erro diagnóstico é quando o médico diz assim: se não for isso, eu rasgo meu diploma. Então, geralmente está errado mesmo. Bom, outra possibilidade é ser um erro por incompetência. Naturalmente, isso é muito mais comum, né? Vamos abstrair, e eu digo aqui incompetência sem nenhum sentido pejorativo, né? Por exemplo, eu sou incompetente para realizar uma cirurgia ortopédica ou traumatológica, né? Então, cada um na sua competência. Essa pessoa que fez essa eletromiografia, naturalmente, o mais provável, estatisticamente, é que ela tenha errado por incompetência, né? Imagine o pandemônio, né? Esse camarada aqui, o senhor, é irmão de um médico, né? Então foi um drama na família. Bom, vamos abstrair a incompetência. Vamos analisar. Eu queria entrar na cabeça eu quero entrar na cabeça dessa pessoa. Por que esse erro? Fazer uma análise retrospectiva. Onde é que essa pessoa pode ter errado, né? Naturalmente, essa pessoa não sabe fazer eletromiografia. Se muita gente for fazer uma cirurgia plástica, for fazer uma cirurgia ortopédica, a gente vai querer referências do médico que nós vamos submeter, né? Vamos pedir informações sobre ele, a médicos conhecidos, podemos entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e ver se ele faz parte da sociedade. Mas se a gente for fazer uma eletromiografia, não, a gente não faz isso, né? Aparentemente a eletromiografia é um exame inócuo, ninguém vai morrer de uma eletromiografia. Isso é recomendável, hoje já é recomendável que a gente faça a mesma coisa em relação à eletromiografia, se a gente for submeter a uma, né? Bom, então eu pensei, eu quero tentar descobrir onde é que está o erro, né? Vamos fazer uma análise retrospectiva. E aqui a gente tem de saber como é que o neurologista trabalha, né? Como é que nós trabalhamos.
nós temos uma metodologia de abordagem diagnóstica, que a gente chama de método clínico. Nós temos, em cada caso neurológico, de aplicar o método clínico. Essa é a nossa técnica, isso é a nossa tecnologia. Porque quando a gente fala em tecnologia, a gente só pensa em high-tech, né? Grandes equipamentos, procedimentos caríssimos. Mas se eu pego um palito de dentes e examino dor, isso é low-tech, é baixa tecnologia. Se eu faço bem, então isso é técnica do mesmo jeito, né? Só que barata, naturalmente. Bom, como é que nós abordamos cada caso diagnóstico? Imagine que ocorreu um crime. Eu estou falando aqui para o pessoal que não é neurologista. Então, imagine que ocorreu um crime e um detetive vai investigar esse crime. O que é que ele faz? Ele primeiro vai ouvir testemunhas. Então é isso que a gente faz também. A gente quer ouvir as histórias. Nós queremos encontrar padrões nessa história. Esses padrões nós chamamos de síndromes. Se nós juntamos sinais, que é aquilo que o médico vê, e sintomas, que é aquilo que o paciente me relata, nós juntamos, né, em conjuntos significativos, que nós chamamos de síndromes. Por exemplo, um exemplo banal do dia a dia. Se eu tenho dor de cabeça, né, intermitente, que vai e volta, lateralizada, pulsátil, associada a náuseas, a gente chama de síndrome enxaquecosa. É isso? Bom, então a gente procura, nessa disciplina, né, no estudo que estuda as doenças neuromusculares, nós procuramos síndromes motoras, de modo geral. Essas síndromes motoras são paralisias, né? Então ainda estou pensando naquela eletromiografia. Onde é que essa pessoa errou tão grosseiramente? Bom, se faz a história, se ouve as pessoas, né? E a gente diz que a melhor forma, né, da gente realizar um diagnóstico neurológico com precisão, se nós temos dúvidas, é repetir a história, né? Então a gente ouve a história. É preciso paciência, né? Uma primeira consulta neurológica é demorada, né? 40 minutos, 50, tem que ter paciência, tem que ouvir direito, né? Isso é uma qualidade importante do neurologista. Então ouvimos a história, procuramos padrões significativos e nós formamos síndromes, né? Sinais que no seu conjunto têm algum significado. Essas síndromes nos direcionam para um local de lesão, né? Por exemplo, a gente sabe, se uma pessoa tem fraqueza muscular do pescoço para baixo, a lesão não pode ser na cabeça, né? É na coluna. Então procuramos coisas assim, síndromes. Então, a síndrome remete para um local do sistema nervoso que está afetado. Não é isso? Nós fazemos então um diagnóstico sindrômico e um diagnóstico anatômico. Depois disso, a gente vai tentar, a partir das informações da história, como é que esses sintomas começaram? Foi de forma aguda? Foi aos pouquinhos, né? Que se chama forma insidiosa, crônica? Como é que esses sintomas começaram? Existe, né, alguma doença associada, como diabetes, hipotireoidismo, que pode favorecer esses sintomas? Então, nós pedimos, né, ao paciente que nos informe o que nós chamamos de apresentação temporal dos sintomas. Como os sintomas começaram, juntamos outras informações da história clínica e tentamos formar um diagnóstico que nós chamamos de etiológico, diagnóstico de causa. Então, todo paciente neurológico, sem exceção, tem que passar por essa metodologia diagnóstica, que a gente chama de método clínico. Faz um diagnóstico sindrômico, um diagnóstico anatômico, um diagnóstico etiológico. No diagnóstico etiológico, então, a gente faz as hipóteses. O que é que pode ter acontecido com essa pessoa? Hipótese A, tal coisa. Hipótese B, tal coisa. Hipótese C, tal coisa. Bom, precisamos tomar uma decisão. A, B ou C. Para essa decisão, a gente pede um exame complementar, muitas vezes. Uma ressonância, uma eletromiografia, um eletrocardiograma. O neurologista trabalha assim. Ouve a história, faz o exame neurológico, procura síndromes, remete para uma possível estrutura do sistema nervoso que possa estar afetado, e a partir de outras informações procura determinar qual a causa daquela lesão. Isso é o que chama de método clínico. Só depois do método clínico é que se pede exames complementares.
A eletromiografia é uma poderosa arma diagnóstica. Mas, apesar disso, não prescinde do método clínico. Cada caso, né, necessita de ser abordado dessa forma. Então aí está o erro dessa pessoa que fez a eletromiografia. Ela não fez o método clínico, ela não realizou o método clínico dessa pessoa, passou direto, né, saiu da informação, né, de solicitação de exame para realizar o exame complementar. Bom, o que é que aconteceu? Não se aceitou essas informações, né, esses resultados, se repetiu o exame neurológico, o exame neurológico foi normal, né, a história era essa mesmo, né, mas o exame neurológico foi normal, e a eletromiografia repetida foi normal. Né. Então, são erros assim que não podem ser admitidos, que não são admissíveis, né, são erros extremamente grosseiros. Imagine o que essa família, né, sofreu. Então, a gente precisa ter um método de abordagem diagnóstica, a gente chama de método clínico, e reconhecimento de padrões. Né? Então, é isso que a gente vai tentar discutir. Muito do que a gente vai falar aqui já foi falado, né? Então vai ser mais do mesmo. Bom, para um diagnóstico correto, a parte mais importante é a história clínica. A gente pode dizer que 70%, né, do tempo gasto na abordagem diagnóstica de uma pessoa com problema neurológico é gasto com a história clínica. 30% com as demais coisas, né? Exames complementares, por exemplo. Esse trabalho já foi citado aqui, é o trabalho de treino em colaboradores, né, que foi publicado na Archive of Neurology em 2000. Bom, esclerose lateral amiotrófica, né, é um diagnóstico com prognóstico muito fechado. Né? Então, é um diagnóstico que a gente não deve ter pressa em realizar. Né? É preciso paciência, né, na realização desse diagnóstico. Qualquer dúvida, né, a gente precisa resguardar a pessoa. Né? Hoje, pela manhã, foi perguntado aqui aos colegas que fizeram as conferências da manhã, como é que eles avisam, como é que eles informam os pacientes sobre esse diagnóstico. Esse diagnóstico é o diagnóstico que neurologistas americanos mais temem, essa pessoa já foi feita, mais temem de informar o paciente, esclerose lateral amiotrófica. Então, é preciso, né, que a gente tenha prudência quando realiza esse diagnóstico. É preciso ter certeza, alguns graus de certeza. Por exemplo, esses autores aqui, né, training colaboradores, eles revisaram o diagnóstico de todos os pacientes que tiveram, né, o diagnóstico de lateral amiotrófica na Irlanda entre 1993 e 1997. Né? Então, foram 437 casos, desses, 32 não tinham esclerose lateral amiotrófica. Então, passaram um pente fino, vamos dizer assim. Né? E observaram que ocorreu erros de diagnóstico em 7% dos casos, mais ou menos. Né? Os fatores que levaram à reconsideração diagnóstica foram falta de progressão dos sintomas. Né? Sintomas atípicos, por exemplo, sintomas que não se esperaria, né, num paciente com esclerose lateral amiotrófica. Por que esses sintomas não foi relatado? Esse sintoma não foi relatado, sintoma sensitivo, por exemplo. Né? Seguramente porque houve alguma omissão na história. Né? A história é fundamental. Né? E, por fim, a distribuição da fraqueza muscular. Né? Esclerose lateral amiotrófica tem uma distribuição muito peculiar da fraqueza muscular. Distribuição regional. Quando você tem uma fraqueza num braço direito, por exemplo, espera um pouco, se for esclerose lateral amiotrófica, que a fraqueza vai se expressar na perna direita. Depois no braço esquerdo, depois na perna esquerda. Né? Então tem essa distribuição regional. Né? Tem alguns músculos que são mais frequentemente acometidos, né, nessa doença. Então, houve algumas diferenças clínicas marcantes entre as pessoas que tinham ela de fato e as que não tinham. Né? 90% dos pacientes que não tinham ela, por exemplo, eles tinham sintomas restritos a um segmento, ou mesmo ou a 2 segmentos, ou mesmo superiores ou mesmo inferiores. A gente sabe que a esclerose amiotrófica tende a se distribuir por 4 segmentos, ou pelas 5 regiões corporais. Região bulbar, que é a região do pescoço, né, e da orofaringe.
região axial, que é o tronco, região braquial, que são os membros superiores, e crural, que são os membros inferiores, né? Então, aqui embaixo é uma questão mais técnica, né? Eu vou passar. Desses 32 pacientes que tiveram outro diagnóstico, né, tiveram esses diagnósticos aqui substitutos. E aqui, né, eu digo assim, nos momentos de desespero, alguns ficaram sem diagnóstico, né? Então, por mais tecnologia que nós temos, por mais trabalho de equipe que nós tenhamos, às vezes a gente não consegue definir que tipo de padrão é aquele, né? Então, às vezes a gente pode falhar nisso e dizer, mas rapaz, não sei o que é, que padrão é esse? Eu não sei. Mas muita gente boa também não sabe. Quando é difícil para um, geralmente é difícil para todos, né? Então, eu queria agora rever o fenotipo de ELA, de esclerose lateral amiotrófica. É isso que a gente procura, padrões. Qual o padrão de apresentação dos sinais e sintomas de esclerose lateral amiotrófica? Isso é o que a gente vai conhecer bem. O neurologista prático, né, o neurologista militante, precisa reconhecer padrões, ter, né, uma boa técnica de abordagem diagnóstica, eu repito, a gente chama isso de método clínico, e reconhecer padrões. Isso minimiza os erros. Erros estão em todo lugar, a gente tropeça com eles, né? Então, tentar evitá-los, né? Então, esclerose amiotrófica tem esse padrão, né? É uma síndrome motor superior associada a uma síndrome motor inferior. O neurônio motor são dois. Um neurônio motor coordena a ação motora, que é movimento, e outro executa. O neurônio motor superior coordena, quer dizer, controla o neurônio motor inferior. O neurônio motor inferior executa, né? O neurônio motor inferior tem outro nome chamado via final comum, porque tudo que é ação motora, que vem lá do cérebro, se expressa através da ação do neurônio motor inferior. Então, esses dois neurônios motores, que têm a ver com o movimento, um que controla e outro que executa, estão afetados na esclerose lateral amiotrófica, né? Existem sinais e sintomas que, caracteristicamente, estão ausentes no fenotipo, no padrão da eletromiografia. Os músculos extraoculares, né, nunca estão afetados. Os músculos esfinterianos também nunca estão afetados. Isso é um sinal de alerta. Se está afetado, a gente tem que começar a pensar que é outra coisa que não ela. Os músculos esfinterianos controlam o esfíncter anal, né, e o vesical. E sinais sensitivos não é para estar presente. O padrão é que não estejam presentes. Naturalmente pode haver doenças associadas, né? Então isso torna mais difícil, né, o diagnóstico. A fraqueza muscular é mais ou menos específica. Existem alguns músculos que têm que são mais frequentemente afetados, né? Esses músculos aqui são os músculos paravertebrais torácicos. Eletromiografistas experientes geralmente examinam esses músculos, porque sabe que quando a esclerose lateral amiotrófica geralmente existem alterações, né, características sugestivas de uma desnervação da musculatura paravertebral torácica. Músculo posterior do pescoço, o colega falou aqui, de cabeça está acima da cabeça caída, né? O esplêndido do pescoço, os músculos paraespinhais cervicais. Língua, musculatura mastigatória, o primeiro interósseo dorsal, que é esse músculo entre o polegar e o índice, o dedo indicador, e o tibial anterior. Muitas vezes começa por pé caído. Uma coisa que caracteriza, né? Obrigado. Uma coisa que caracteriza a esclerose amiotrófica, né, é a fraqueza do tibial anterior nos membros inferiores. Os pacientes com essa doença geralmente vão ter esse sintoma, o pé cai, e existe cada vez mais dificuldade para andar. Bom, o título da minha palestra é essa, outras neuropatias motoras. Está aí elencado, né? Estão elencadas aí as patologias que mais frequentemente se expressam, né, se confunde com a esclerose lateral amiotrófica.
Então, eu vou mostrar rapidamente, né, sem entrar em muita discussão, o padrão com que se expressam essas doenças nas pessoas, né, mas já foi bem mostrado aí antes. Né. Esse paciente tem síndrome de Kennedy, né, uma fraqueza muscular que chama bulbar, porque compromete a musculatura da face inferior e do pescoço, e dos membros inferiores, menos frequentemente, e proximal dos membros superiores. Né. Um sinal bem característico dessa síndrome é o que o colega mostrou lá, a ginecomastia. Né. Então, aí o fenotipo, o padrão, né, da expressão de geralmente esses pacientes têm diabetes mellitus, a atrofia monomélica, né, que caracteristicamente compromete a musculatura C8T1, a musculatura da mão, né, os músculos que são intrínsecos da mão. Esse rapaz não há 5 anos que ele tem esses sintomas, então não as progridem, diferentemente da esclerose amiotrófica, que necessariamente tem de progredir. Quando a gente diz assim, o paciente melhorou alguma coisa, a gente, tudo bem, já não é esclerose amiotrófica. Um paciente meu que tinha uma fraqueza muscular, que progrediu durante algum tempo, disse, rapaz, eu estou melhorando, eu não abri a casa, e agora eu ponho a chave na fechadura e consigo abrir. Disse, bom, isso não é esclerose amiotrófica, isso já é um alívio, né, em termos de sintomas. Síndrome pós-pólio. Assim, nós somos limitados em vários aspectos. O tempo nos limita demais. Por exemplo, com 40 anos a gente tem que usar óculos, né? Com 50, 60 tem de usar uma prótese auditiva. Então, tudo isso, o olho foi feito para durar 40 anos, o ouvido para durar 60 e assim por diante. Os músculos também, o cérebro também, a gente sabe que a partir dos 5 anos a gente vai perdendo células cerebrais. Com o avançar da idade, a gente vai perdendo volume muscular. Pessoas velhas têm os músculos mais finos, vamos dizer assim, do que uma pessoa jovem. A gente olha para uma pessoa pela musculatura, a musculatura da face, esse camarada tem 60 anos. Bom, então, pacientes que têm poliomielite, né, eles têm um período em que existe desnervação da musculatura. Posteriormente, um período que pode durar até 8 anos de reinervação da musculatura, e recuperação funcional daquela musculatura, depois um período de estabilidade, que pode durar em torno dos 25 a 40 anos, e depois aquela musculatura reinervada após a poliomielite, desnerva novamente. Então existe uma nova onda de desnervação, a gente chama de síndrome pós-pólio, vai ter uma aula específica sobre isso, mas um perigo para o eletromiografista, para diagnosticar erradamente a síndrome pós-pólio. Essa paciente teve poliomielite na infância, e ela não se queixava de nada novo. Né? Mas foi feita uma eletromiografia, e essa eletromiografia mostrou o que a gente chama de potenciais de fibrilação, quer dizer, como se fosse uma degeneração recente. É um risco pensar que isso possa ser síndrome pós-pólio. Não é síndrome pós-pólio, porque é a história clínica, que é o mais importante. Na história clínica não há nenhum relato de nova perda de força muscular, o que caracterizaria a síndrome pós-pólio. Então você pode ter músculos que têm fibrilação, que aparentemente sugerem instabilidade da membrana muscular, que aparentemente seria uma desnervação nova. Tem músculo que pode fibrilar durante décadas, né, sem nenhuma conotação clínica outra, que não a desnervação inicial, lá aos 9 meses de idade, como essa paciente aí. A neuropatia motora multifocal, que se falou muito aqui, tem esse padrão, né, desculpa. A neuropatia motora multifocal geralmente compromete a musculatura de um nervo individual, né, mediano, radial, ulnar nos membros superiores e fibular nos membros inferiores. Os nervos mediano e radial têm um ramo motor terminal que chama nervo interósseo anterior e nervo interósseo posterior. Esses nervos são de forma predileta afetada na neuropatia motora multifocal. Então precisa reconhecer esse padrão, né, para a gente não ter aflição, né, e pensar que passam a ela, quando na realidade não é. Isso aqui é um trabalho do grupo do professor Acari, a atrofia muscular progressiva. Quem tiver interesse em saber o que é isso, está bem relatado em 11 casos. Né?
um paciente com atrofia muscular primária, né? Essa figura da internet. Mas eu pus essa figura aqui porque esses pacientes com paraplegia espástica, né? Seja por HTLV1, que chama de paralisia espástica tropical, seja por uma questão de paralisia espástica hereditária, ou atrofia muscular primária, eles realmente têm essa característica. Essas doenças tornam rígidos os membros inferiores, e o que mais vai caracterizar é a dificuldade de andar, para andar. Quando é atrofia muscular primária, a gente tem que esperar um tempo para dizer se é ela ou não é ela, né? Geralmente de 3 a 5 anos. Se houver comprometimento bulbar na musculatura cervical, a gente espera 5 anos para fechar o diagnóstico, se não 3 anos. Bom, já falei sobre isso. Compressão rápida cervical, vou passar adiante. Então, diagnóstico diferencial entre doenças de neurônio motor. O que fazer? É simples, né? Então, da Vinci dizia assim, simplicidade é o máximo de sofisticação. É simples. Vamos errar, né? Mas vamos errar menos se a gente adotar o método clínico, né? Então, ênfase na história e exame neurológico. Tudo mais é importante, mas sem isso não vale nada. Uma ressonância sem história e exame neurológico não vale nada. Uma eletromiografia sem exame clínico, história e exame neurológico tem pouco valor. Então, ênfase na história e exame neurológico. Exames complementares são solicitados depois da aplicação do método clínico, quando a gente faz hipóteses diagnósticas e quer confirmar uma das hipóteses. É assim que tem valor. Então, acho que é isso. Obrigado.